Glória a Deus, graças a Deus. Mas quem conhece verdadeiramente a palavra de Deus sabe que o apóstolo Paulo era um pregador da antiga aliança, um pregador do Antigo Testamento. Haja vista que, quando Paulo inicia a sua pregação por volta do ano 57, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele já havia sido convertido, batizado e chamado a pregar as sagradas letras, as sagradas escrituras. O apóstolo Paulo, ele pregava e ensinava todos quantos estavam dispostos a ouvir-lhe, conforme o entendimento, ensinamento e direção do Espírito Santo e das sagradas letras, a quais ele conhecia muito bem. Desde então, o apóstolo Paulo, conhecendo a visitação de Deus, a visitação do Senhor, sabendo que as sagradas escrituras, em toda a suas palavras, em todo o seu entendimento, podemos ver em oculto o Filho do Homem, tanto nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como nos livros poéticos e principalmente nos livros dos profetas maiores e menores. O objetivo do apóstolo Paulo, impulsionado, vocacionado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, era levar a verdade e também a santificação como 2 pilares inalteráveis da pregação da palavra de Deus. Nós sabemos que no tempo do apóstolo Paulo, o Novo Testamento ainda estava em fase de escrição para a unificação e junção com a antiga aliança, chamado e conhecido hoje como Antigo Testamento. E uma das bases do apóstolo Paulo era a pregação aos judeus, aos seus líderes, aos seus conterrâneos, aos seus irmãos de nação judaica. E o apóstolo Paulo se esforçava muito, porque ele pregava tanto a judeus como a gentios. E o seu foco principal era os judeus. Porém, quando o Senhor o chamou, o vocacionou para levar a verdade, as sagradas escrituras, aqueles que dantes não tinham o conhecimento nem a promessa, como os filhos de Israel. Os judeus, por sua vez, e por teimosia, não aceitavam que as sagradas letras apontassem para Yeshua, a Hamashia, como
o verdadeiro Messias vindo de Deus, haja vista que ele foi rejeitado pelos da sua nação. Como está escrito, que veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Porém, todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. No livro de Atos, no capítulo 28, a partir do verso 27, podemos ver claramente que daí em diante, Paulo focou o ensinamento das Sagradas Escrituras, apontando para Cristo, principalmente no que se trata do livro de Isaías, que mais claramente expõe, explica o poderio, a majestade, o nascimento e a importância do Messias, o Filho do Homem, que veio trazer salvação e redenção aos que habitavam a sombra da morte. Então está escrito, porquanto, Atos 28, 27, o coração deste povo, se referindo aos judeus, aos seus conterrâneos, está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, Cristo e Yeshua HaMashiach, é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Olha que o apóstolo Paulo foi categórico, porque Lucas, quando escreveu essa narrativa, esse fato verídico, por volta de 63 depois de Cristo, nós podemos entender que foi enfatizado e concluído a rebeldia dos judeus quanto ao conhecimento das Escrituras Sagradas e a rejeição do filho daquele que tinha dado a lei e os mandamentos ao seu servo Moshe. Então o apóstolo, vendo a sua rebeldia, a rebeldia dos judeus, e que eles não aceitavam a salvação de Deus através das sagradas escrituras na antiga aliança, no Antigo Testamento, que apontava, que falava, que direcionava sobre o Filho do Homem que havia de vir. Eles queriam um Messias de acordo às suas vontades e não de acordo com o que as Escrituras mencionavam. Então o apóstolo Paulo partiu para os gentios, para aqueles que não eram filhos, mas que seriam chamados filhos de Deus, para aqueles que não eram povo, mas seriam chamados povo de Deus, para aqueles que não eram escolhidos, mas seriam escolhidos por Deus, porque também desde o Antigo Testamento Deus já profetizava, Deus já falava, Deus já desejava a salvação para os gentios. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 62, está escrito: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei,
até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. Então observe, os judeus se esqueceram de que a justiça divina não era só para os que eram os filhos da promessa, mas também para os gentios, para os estrangeiros, aqueles que não eram povos e que seriam povo. Por quê? Porque observe que na antiga aliança, os filhos de Israel não podiam fazer aliança com os povos, com os gentios, com os estrangeiros de fora, porque eram idólatras, eram politeístas, serviam a vários deuses de acordo às suas necessidades. E Deus, que abomina a idolatria, a feitiçaria, as magias, o ocultismo, não aceitava mistura entre o que é santo, que vem dele, e o que é profano, que vem das trevas e do reino e do império das trevas, dominado pelo anjo decaído do céu e os seus anjos conhecidos como demônios. Então essa salvação do Senhor, essa justiça, era o que a sua palavra iria estabelecer para aqueles que nele crescem, para aquele que a ele aceitasse como enviado de Deus, trazendo justiça e resplendor, porque está escrito que ele é a luz do mundo. E essa luz veio resplandecer para os que jaziam nas sombras e regiões de morte, por causa dos seus pecados, dos seus erros, das suas contaminações idólatras, mundanas, profanas e longes da verdade e da luz que há em Cristo nosso Senhor. Então, saía a sua justiça como um esplendor, a sua palavra, e a sua salvação, quer dizer, a porta para aqueles que quisessem ou que crescem e queriam escapar do juízo vindouro de acordo à justiça divina. Então os gentios verão a tua justiça. Quer dizer, o que é a justiça que os gentios iriam ver? A sua palavra, a sua história, o cumprimento de Yeshua para com toda a escritura sagrada de Deus, pois está escrito: eu não vim abolir, desfazer, destruir, desmanchar, revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, por isso que ele se tornou o pregador e a própria justiça divina, porque ele conseguiu concluir o que homem nenhum sobre a face da terra outrora podia, porque está escrito que todos pecaram e destituídos estão. Não é que vai estar, não é que podia estar ou que outra vez estaria, não, estão no presente. Então todos os que estão longe dessa salvação, aliada a essa justiça divina, estão perdidos e afastados do seu Criador. Então os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Porém,
só viverão, provarão e gozarão da salvação aqueles que nele crê. Então não perecerão, mas terão em si a vida eterna. E os judeus, eles entram no teor da rebeldia até aos dias de hoje, exceto os quais, como o apóstolo Paulo, tiveram os seus olhos abertos pela luz gloriosa do Senhor, que trouxe a visão dos seus entendimentos para que lhe resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo não é Deus, ele é a imagem de Deus. Por isso, quando a Bíblia nos relata a respeito de quando ainda ele estava no reino celestial, junto ao seu Pai, está escrito que mesmo em forma de Deus, mesmo semelhante a Deus, mesmo igual a Deus, mesmo tendo a mesma essência, o mesmo corpo celeste divino do nosso Criador, ele não teve por usurpação ser igual ao seu Pai. Mas humilhou-se ou aniquilou-se na forma de servo, quer dizer, ele aceitou ser o Cordeiro de Deus, aniquilando o seu principado, a sua vida de justiça no reino celestial, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, desfez-se do seu próprio principado para vir à face da terra como ser humano, 100% humano, e não 100% Deus e 100% homem, como muitos falam, pregam e disseminam essa heresia diante dos nossos olhos. Então ele humilhou-se na forma de servo, quer dizer, ele se colocou diante do seu Pai, não em igualdade, sim colocou-se diante do seu Pai como servo. Então o seu Pai seria o que dele? Seu Senhor. Então ele se colocou e se submeteu, e colocou Deus como seu Senhor e ele na forma de servo. E como servo humilhou-se e veio como homem sobre a face da terra. E como homem humilhou-se até a morte, morte de cruz, para cumprir, para obedecer, para fazer conforme a vontade daquele que lhe chamou e que lhe consagrou para aquela hora. Está escrito Filipenses 2, a partir do versículo 7. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Quer dizer, ele não queria glória, ele não queria fama, ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar ou formar a seu respeito. Tomando a forma de servo, quer dizer, ele teve Deus como seu Senhor e não mais como seu Pai, porque ele se colocou na forma de servo para obedecer, acatar e cumprir o que o seu Senhor desejava de si mesmo. Então ele saiu, deixou de ser príncipe e filho de Deus no reino celestial para obedecer como servo aquilo que o seu Pai, o seu Senhor, naquele momento o designava. Fazendo-se semelhante aos homens. Então ele veio e foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma maravilhosa mulher que era agraciada
agraciada por obedecer, por cumprir, por viver os mandamentos, os preceitos e as leis estabelecidas por Deus dentro de Judá, de Israel, de Jerusalém. Então, na cidade de Belém, ele nasceu. E ele nasceu em forma humana. Ele veio em forma de homem, de macho. Ele não era Deus. Ele ali agora era um ser humano, sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas tentações, as mesmas provocações, sujeito ao calor, sujeito ao frio, sujeito à sede, sujeito à fome, sujeito às intempéries da vida, sujeito às perseguições sociais, espirituais, religiosas, governamentais, reais, que na época estava estabelecido sobre os termos e as regiões de Israel dominada pelo Império Romano. Então, fazendo-se semelhante aos homens, em momento algum entra as virtudes divinas, mesmo ele sendo o Filho do Altíssimo, mas ali ele iria agora cumprir, viver, porque mesmo sendo tentado em todas as tentações que um ser humano pode ser tentado sobre a face da terra, ele não caiu em transgressão, ele não caiu em tentação, não se achou engano, não se achou mancha, não se achou falha, não se achou erro, não se achou pecado nem pecaminosidade, porque está escrito pela sua própria santa boca, quando ele diz: quem me convencerá de pecado? Em outras palavras, eu posso ser tentado pelo pecado como homem, eu posso passar pelas tentações, porém eu não me deixo vencer pelas tais, porque eu não vim obedecer à tentação, à vontade do maligno, nem à vontade da minha carne, mas eu vim cumprir, obedecer, zelar e estabelecer a vontade de Deus através da minha carne, da minha vida, do meu ser homem macho sobre a face da terra. Por isso está escrito: fazendo-se semelhante aos homens. Por que ele fez semelhante ao homem? Porque ele era divino, ele tinha um corpo celeste, então ele deixou o corpo celeste e passou a ter um corpo humano, de ser humano, gerado pelo Espírito Santo. E achado na forma de homem, versículo 8, capítulo 2 de Filipenses, e achado na forma de homem. Olha que ele não teve mais por usurpação ser igual a Deus cá em cima. Porque ele aqui estava no reino celestial, mostrando que ele não foi como o anjo que o Senhor havia criado, que intentou ser semelhante ao Altíssimo, que intentou colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo, acima do trono de Deus, entre as estrelas do Senhor. Como está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Então está mostrando aqui a humildade e simplicidade do Filho de Deus como corpo celeste, como imortal, e está mostrando agora o Filho de Deus como homem, como ser humano, como carnal sobre a face da terra, porém vivendo o que é espiritual, alimentando sua alma, o seu espírito do poder vivo das Escrituras Sagradas, e por isso ele de pé vencia as tentações, as provocações e o pecado que tão de perto lhe cercava e lhe rodeava. Então por isso está escrito:
e achado na forma de homem, quer dizer, ele não era mais agora divino, ele não tinha mais seu corpo celeste, ele não era Deus, ele era igual a Deus, porém não era Deus, ele vivia com Deus, tinha o mesmo corpo celeste que Deus, e agora ele deixou esse corpo celeste, fazendo-se semelhante aos homens, quer dizer, tudo que um ser humano era, Cristo era. E Yeshua era homem, totalmente carne. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Primeiro passo, se ele fosse 100% Deus, 100% Deus e 100% homem, Cristo saberia exatamente a que tempo ele voltaria e os anjos do Senhor não estariam ocultos da sua vinda. Porque está escrito que nem ele sabe o dia da vinda do Filho do Homem, nem os anjos de Deus que estão nos céus, somente o Pai. Ora, se ele estivesse no seu corpo de 100% Deus, como alguns dizem, então ele saberia exatamente o dia da sua vinda, o dia da sua volta, porque não se poderia ocultar aquilo que só o Pai, só o seu Senhor naquele momento sabia. Então, achando-se na forma de homem, não diz de 100% homem, 100% Deus, ainda que toda a plenitude divina estava sobre ele. E por que toda a plenitude divina estava sobre ele? Porque a presença de Deus no glorioso Espírito Santo de Deus estava sobre ele quando ele se batizou e desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus, e daquele dia em diante ele foi ao deserto ser tentado pelo maligno, venceu o maligno e daí em diante começou o seu glorioso ministério na presença do seu Deus, do seu Senhor e do seu Salvador. Porque ele dependia de Deus, mas ele não era Deus. Ele veio como homem, como carne, se fez homem, se fez mortal, se fez frágil como qualquer um de nós. Porém, o que diferenciava Cristo de nós, seres humanos, dos demais seres humanos, é que, primeiro, ele veio de Deus, como cada um de nós viemos, porém ele não se esqueceu de nada que ele vivia no reino celeste com seu Pai. Primeiro ponto. Segundo ponto é que não havia nele pecado algum, e todos nós, como seres humanos, somos nascidos em pecado, ainda que como crianças e inocentes não tenhamos pecado, porque não temos a consciência de diferenciarmos o que é justo e o que é injusto, o que é santo e o que é profano, o que é de Deus e o que é do império das trevas. Por isso, está escrito em Romanos 12, verso 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Então a esperança é o cumprimento da promessa, daquilo que nos foi prometido. A esperança é Yeshua HaMashiach na sua vinda e com as suas promessas, que quanto à antiga aliança era pregado, porque está escrito: analisai, pois, as Escrituras,
porque há de conter nelas o caminho que conduz à vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se as Escrituras, que é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, testificava de Yeshua a salvação, e ele manda analisar as tais, observe que ainda nos tempos do Senhor não havia a nova e eterna aliança. Iria ainda ser escrita, desenvolvida, conjugada e aliançada como nova e eterna aliança junto com a antiga aliança, que as duas se formavam uma só aliança, porque o novo, o oculto, que é a salvação Yeshua HaMashiach, estava no antigo, e no novo se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Amém? E graças a Deus. Você que deseja entregar sua alma, sua vida para o Senhor neste momento, feche os teus olhos, dobre os seus joelhos e diga comigo: Senhor meu Deus, neste momento eu aceito de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças, essa tão grande e inefável salvação. Escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida do Cordeiro, e sela com a gota do teu sangue, para que no grande dia da vida eterna ou da tua vinda nos céus, eu esteja pronto, preparado para viver eternamente em um corpo transformado e glorificado contigo aí no reino celestial. Amém? E graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.